Vamos aí, terceira questão, 29º exame, aí muita coisa aí, a questão um pouquinho longa, o enunciado, mas vamos dar aqui, ó, em patrulhamento de rotina, policiais militares receberam uma informação não identificada e tal, de que o Wesley, que estava parado em frente à padaria naquele momento, estava envolvido com tráfico de droga. Aí os policiais foram abordar essa pessoa de Wesley para verificar o conteúdo dessa informação e acabaram que pegaram o celular do Wesley sem que ele desse essa permissão e começaram a verificar em conversas de aplicativo WhatsApp que o Wesley havia ali, existia fotos do Wesley portando arma e pelas conversas sobre compra e venda de material entorpecente. Tá bom? E os policiais, considerando a existência do flagrante em relação ao crime permanente de associação para o tráfico, conduziram o Wesley para a delegacia. Aí a autoridade policial lavrou o APFD, né, auto de prisão em flagrante e delito, né, e verificou ali aquela situação toda e acabou o Wesley sendo libertado ali, liberado em audiência de custódia e sendo denunciado. Aí foi para o Ministério Público denuncia o Wesley em curso ali nas sanções do artigo 35 da Lei 11.343 de 2006, que é a lei de antidrogas, tranquilo? E foram acostados aos autos ali a situação das imagens, das conversas do celular. O réu exerceu seu direito ao silêncio e, com base nessas fotografias acostadas, o juiz competente julgou a pretensão punitiva e condenou Wesley a 3 anos de reclusão no regime fechado, por considerar o crime de associação para o tráfico como crime hediondo, lá previsto na Lei 8.072. Tá tranquilo? Então vamos aqui. A perguntinha. Existe argumento a ser apresentado para questionar as provas utilizadas pelo magistrado com fundamento para a condenação? Observamos aí que houve uma violação da intimidade, da privacidade, da vida privada do Wesley, ao pegar o celular sem autorização dele e começar a mexer, a olhar no celular o que estava ali. Isso é uma propriedade minha, aquilo tem intimidade, tem fotos minhas que somente eu posso verificar, somente eu posso acessar ou autorizar alguém que veja. Então aquilo é uma intimidade e está previsto sair lá no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, que são invioláveis aqui. Vamos lá para o artigo 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra. Então, ou seja, houve uma violação ao princípio da intimidade, da vida privada e da privacidade da pessoa de Wesley. E se houve isso, a prova é considerada ilícita. E todas as provas consideradas ilícitas devem ser desentranhadas dos autos, conforme prevê o artigo 157 do Código de Processo Penal. Tá bom? E também corrobora com isso a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 56, que fala que são inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos. Tá bom? Está lá na Constituição. Então isso aí está claramente aqui. Então aqui a contestação seria em torno disso aí. Não há que negar essa contestação. Não tem como prosseguir a ação penal. Ou seja, não houve autorização judicial para ter acesso aos dados constantes dentro do celular do Wesley. Então isso violou o princípio da intimidade, da privacidade, da vida privada. Tá bom? Então vamos aqui. Prova obtida por meio ilícito. Vamos para a questão B. O que fala a questão B? Mantida a condenação. Caso seja mantida a condenação, qual argumento a ser apresentado para questionar a sanção penal aplicada? Verificamos aqui mantida a condenação de 3 anos de reclusão, além de multa e logo iniciando no regime fechado. Olha, temos que observar que o tráfico ilícito de entorpecentes é considerado crime hediondo. No entanto, associação para o tráfico não é considerado crime hediondo. Isso pela jurisprudência, pelas doutrinas, isso já é pacificado. E se não é considerado crime hediondo, não poderia o juiz considerar a associação para o tráfico como hediondo. Então, logo, deveria sim o Wesley, pelo princípio da individualização da pena, observando cada caso concreto, pela individualização da pena, se o Wesley tem início da pena lá pelo regime aberto, que foram 3 anos. Menos de 4 anos, igual ou menor a 4 anos, prevê o artigo 33, parágrafo 2º
do Código Penal, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal, artigo 33, fala que a condenação não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, considerar-se no regime aberto, início do regime de pena. Então, aqui já foi para o regime fechado, não poderia considerar. Ademais, mesmo se considerasse o artigo 2º, parágrafo 1º, artigo 2º da Lei 8.072 é considerado inconstitucional, não poderia ir para o regime fechado, se fosse considerar a questão do crime hediondo. Mas aqui nós não podemos considerar a associação para o tráfico como crime hediondo. Tá bom? É isso aí. O tráfico, sim, artigo 33 da Lei 11.343 é sim considerado hediondo. A associação não, assim como outros artigos lá, outros institutos, outros dispositivos previstos na Lei 11.343 não são considerados hediondos. Então, aqui, claramente, seria essa situação, não considerar crime hediondo. Poderia também levar que não há, o juiz feriu o princípio da legalidade, porque deveria ter expresso em lei a previsão legal, a reserva legal, de que o crime de associação para o tráfico fosse hediondo. Não existe. Aí o juiz deve ter comparado ali a associação para o tráfico como tráfico. Ele comparou que fez uma chamada analogia in malam partem, e não é admitido pelo direito penal analogia in malam partem. Tudo isso aí nós temos que colocar na prova, cara crachá vai estar lá no espelho de correção e vamos acertar essa questão se cair novamente aí no nosso exame, tranquilo? Então fiquem com Deus, até o próximo encontro, temos aí a 4ª questão ainda desse exame aqui e tem muita coisa pela frente. Um abração, valeu a todos e a todas.